Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente, uma ótima noite a todos vocês. É um prazer estar aqui e hoje eu quero dar uma aula extraordinária. O que vai ser minha aula de hoje? Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre funis. Então vou dar uma pincelada nos funis, mas o objetivo principal dessa aula é falar sobre um método que eu desenvolvi, que é o método BDA. Esse método é para você que está patinando na mesma quantidade de seguidores, que não consegue produzir conteúdo topo de funil. Mas antes de chegar lá, eu acho importante eu literalmente trazer um pouco para você e resumir qual é a minha concepção sobre funis. Porque muitos de vocês escutam sobre funis de venda e tal, só que também acho importante a gente falar sobre os funis de conteúdo. Isso quer dizer o quê? É basicamente a mesma coisa, a estrutura é a mesma, só que eu vou exemplificar de uma forma para ficar mais claro, tá? Primeiro ponto, você tem que entender que existem seguidores com níveis de consciência diferentes que te seguem. Tem a pessoa que acabou de te seguir, tem um seguidor que te segue, mas não é muito ali, não tem uma conexão profunda com você. Tem um seguidor que tem uma conexão profunda com você, mas não entende nada do seu assunto. Tem o cara que vai visitar o seu perfil de vez em quando e nunca vai te seguir. Então são vários tipos de seguidores. Você não pode criar conteúdo achando que os seus seguidores é só uma massa comum ali, que todos eles vão receber o mesmo tipo de conteúdo. Você tem que criar conteúdos conforme esse nível de consciência, tá? Então vamos lá começar pelo topo do funil. O que é o topo do funil? Para e pensa, toda pessoa que entrar no seu perfil, como ela vai ter conhecido o seu perfil? O conteúdo topo de funil é justamente esse. Aquela carta de boas-vindas, aquele panfleto que as pessoas entregam, sabe, na vida real, no meio da rua. Você tem que ter um conteúdo para atrair, chamar a atenção da pessoa que ainda não é o seu seguidor ou é um seguidor muito novinho que está no seu perfil. Então eu quero que você pare e pense, tem como esse conteúdo ser um conteúdo mais aprofundado? Às vezes você ficar usando piadas internas, uma linguagem muito técnica? Não necessariamente, tá? O conteúdo topo de funil é aquele conteúdo que você precisa chamar a atenção. Eu digo que esse é um dos maiores objetivos do conteúdo topo de funil. Por quê? Porque, ele vai estar no explorar. Então, para você que cria muito conteúdo de feed, carrosséis, reels, você vai ter que ter um conteúdo para chamar a primeira atenção da pessoa e conquistar a pessoa. A outra coisa que o conteúdo topo de funil funciona muito são conteúdos compartilháveis. O que são conteúdos compartilháveis? É aquele conteúdo que antes de você postar ele, você vai revisar e vai pensar: o que levaria uma pessoa a compartilhar com um amigo ou nos stories isso aqui? Eu sei que às vezes você tá lá super concentrado em querer fazer um assunto conteudista mais técnico, só que para e pensa, o que isso aqui tem de tão interessante, de tão relevante, que vá fazer alguém querer parar tudo que tá fazendo para compartilhar, seja nos stories, seja no direct. A gente ainda tá falando aqui de topo de funil. Luana, mas explica um pouco mais, eu quero alguns exemplos do que são conteúdos compartilháveis. Primeira coisa, conteúdos que gerem identificação. Então a pessoa ela tem que olhar para o conteúdo e falar: nossa, eu também. Então, sabe aquela sensação de pertencimento a algum grupo? Por isso que o conteúdo de signos dá muito certo. Porque a pessoa olha aquilo lá, isso é muito coisa de ariano, sair gritando, xingando todo mundo, essa sou eu. E a pessoa quer compartilhar aquilo nos stories para mostrar quem ela é pro mundo. Ela quer reafirmar a identidade que ela tem. Então, o conteúdo topo de funil, aquele que você quer que as pessoas compartilhem muito, ou que tenha muito engajamento para ir pro explorar, tem que ter essa pegada. Mas preste atenção, da mesma forma que as pessoas querem afirmar pro mundo quem elas são, elas também querem mostrar pro mundo o que elas não são. Então, trazendo essa parte de identificação, de mostrar para uma pessoa que ela pertence para algum grupo, esse tipo de conteúdo é legal, mas também é legal trazer aquilo que você não acredita, aquilo que você é contra. Você está contra quem? Contra o que você luta. No meu perfil, eu luto contra o quê? A preguiça, a procrastinação, é um inimigo em comum que eu levanto. Então, quando eu faço uma postagem ali, falando sobre a preguiça, falando sobre a procrastinação e esse tipo de assunto, sobre
sobre pessoas que querem resolver a vida no curto prazo e do dia pra noite ganhar dinheiro, que eu sou contra. Quando eu posto alguma coisa sobre isso, as pessoas que querem mostrar pro mundo que elas também se identificam assim e que elas também não acreditam nisso, de procrastinação, que elas também não acreditam que dá pra ficar bilionário da noite pro dia, elas também vão compartilhar aquilo. Então para pra pensar, sempre quando antes de você fazer alguma postagem e postar ela de fato, dá uma olhadinha. Isso aqui gera algum ponto de identificação, onde as pessoas vão querer mostrar para o mundo quem elas são ou quem elas não são. Outro tipo de conteúdo compartilhável muito legal são conteúdos motivacionais. Porque a pessoa vai ver aquela frase de impacto e ela vai querer compartilhar, porque ela vai querer impactar outras pessoas da forma como isso impactou ela. Então, ou ela vai levar para alguma amiga, compartilhando lá no direct, ou vai marcar a amiga no comentário. Porque não se engane, tá? A pessoa marcar alguém no comentário também é uma forma de compartilhamento, ela só não tá compartilhando nos stories ou no direct. Então, frases motivacionais sempre funcionam, onde você dá um buzz ali na pessoa, porque a pessoa vai até salvar aquilo para ver depois. E se tem muitos salvamentos, o algoritmo ele fica feliz, fica bacana e recomenda mais aquele conteúdo para as demais pessoas. Tem um tipo de conteúdo compartilhável que eu adoro e sempre funciona, que é o sobre indiretas. Para pra pensar, você já ouviu aquela frase, ai, o dedo chega a tremer, meu Deus do céu, que vontade de falar isso? Então, no Instagram funciona demais e nas outras redes sociais também. As pessoas querem falar o que elas sentem, as pessoas querem dar indiretas, só que elas não querem ali botar o delas na reta. E se você, no seu perfil, no seu nicho, faz alguma indireta bacana e posta lá, as pessoas elas vão repostar aquilo porque tá isentando elas de alguma forma ou outra da responsabilidade. Não fui eu que escrevi, mas eu tô aqui compartilhando isso nos stories, tô aqui mandando pra alguém, porque não fui eu que falei, mas olha, tá escrito aqui. Isso funcionou muito bem um Reels que eu fiz, ele passou de 1 milhão de visualizações, onde estava tocando uma musiquinha no fundo e eu escrevi basicamente assim, eu tava sentada esperando, né? E daí eu escrevi, eu esperando meus conhecidos se tornarem meus clientes, apoiarem meu novo negócio. E isso é uma indireta do meu nicho, que querendo ou não eu falo de marketing digital, mas eu falo muito de empreendedorismo. E é uma verdade. Então, toda vez que você quiser elaborar esse post com uma pegada mais de indireta, o que eu quero que você faça? Eu quero que você olhe e pense, isso aqui tem a ver com o meu nicho? Porque também é importante, não adianta você viralizar com um conteúdo compartilhável e chegar pessoas que não estão ali para ver do seu nicho. Então sempre faça indiretas, crie essas indiretas que tenham relação com o seu nicho, tá? Outra coisa que eu quero que você olhe e observe com muita atenção. Isso aqui é uma indireta ardida mesmo, porque indiretas muito básicas, coisas muito fraquinhas, as pessoas não se interessam tanto. Então dá aquela fisgada, pensa assim, alguém passa por isso além de mim? Porque tem que ter isso, das pessoas se identificarem com a indireta. Então, às vezes, tem algo muito pessoal seu. Então, não adianta você só criar aquela indireta que você queria dar. Para e pensa. Essa indireta, ela serve para outras pessoas do meu nicho? Outras pessoas têm essa mesma dor que eu tenho? E tudo isso são conteúdos de topo de funil. Conteúdos básicos, conteúdos simples. Já depois eu vou falar sobre o método BDA, que também é bem legal para criar conteúdos topos de funil. Mas agora eu vou te explicar um pouquinho também o que é o conteúdo meio de funil. Porque eu quero que você analise um pouco. As pessoas chegaram no seu perfil, beleza, elas consumiram aquele conteúdo mais superficial, aquele conteúdo mais rápido e mais raso, porque era o que elas tinham para consumir ali, para entender. Elas ainda não compreendem quem você de fato é e qual conteúdo você gera ali no teu Instagram. Eu sou uma pessoa que acredito genuinamente que o meio de funil ele serve principalmente para você conseguir aumentar a conexão com a sua audiência, ou seja, gerar laços mais fortes com a sua audiência. Luana, qual é o tipo de conteúdo que você acredita que seria bom para meio de funil? Maior objetivo, lembrando vocês aqui, de novo, do meio do funil é o quê? Pegar aquele cara que chegou no teu perfil e fazer ele se tornar próximo de você.
fazer ele querer responder os seus stories, tá lá interagindo no direct com você. Aquele seguidor quente mesmo, que gosta do seu conteúdo, que clica para ver os seus stories. Mas para fazer isso, você tem que gerar uma relação um pouco mais profunda. E é claro que eu sou fã dos stories. Eu acredito que o stories é a melhor ferramenta da plataforma Instagram para você conseguir gerar essa conexão mais profunda. Por quê? Os stories acontecem em tempo real. Então o seu seguidor tem aquela sensação de que ele está vendo o que você está fazendo naquele momento. O post, ele é algo que, querendo ou não tem essa conexão, essa força do momento, e os stories têm. E por isso também que é muito importante você trazer conteúdos pessoais que não sejam só conteúdos técnicos. E eu acredito que você é capaz de engajar muito bem com a sua audiência a partir do momento que você se torna um formador de opinião e não só um informante. E é aqui que o pessoal erra. Por quê? Você que está querendo crescer no Instagram, criar um conteúdo no Instagram, a gente tem mania de querer dar um de Google, 5 fatos, 5 formas de fazer isso, 3 mitos sobre não sei o quê. Só que esse tipo de conteúdo só informa. Esse não é o tipo de conteúdo que gera genuinamente uma conexão com o seu seguidor. Porque para gerar a conexão precisa ter sentimento. O engajamento vem do sentimento que você faz a pessoa ter em relação ao seu post. Às vezes pode ser um sentimento ruim, mas às vezes pode ser um sentimento maravilhoso, né? Então, Luana, como assim? Qual é a diferença? Explica um pouco mais sobre qual é a diferença de ser um informante e de ser um criador mesmo, um formador de opinião. O informante, ele só vai trazer fatos, ele vai relatar fatos que estão acontecendo. Se você é do mercado financeiro, cuidado, que isso é fácil de acontecer. Você, sem nem perceber, vai estar começando apenas, você sabe, um passarinho que dá notícias, olha, aconteceu isso com o dólar, aconteceu isso com a bolsa. Olha, tá acontecendo tal coisa com tal empresa. Cuidado, isso só é uma informação que você está trazendo. E informação são fatos. O que é fato, a gente não tem muito como ter um sentimento sobre aquilo. Se eu falar que a laranja é laranja, ok. O morango é vermelho, ok. São fatos e fatos não geram sentimentos. Mas agora, como aplicar então esses sentimentos nas informações? É justamente você dando a sua opinião sobre o assunto. Eu gosto de brincar que na vida, entre você ser uma pessoa muito ruim, uma pessoa mediana e uma pessoa muito boa naquilo que você faz, escolha entre o ser muito bom ou ser muito ruim, porque o mediano todo mundo esquece, né? Então, olha, não seja esquecido, sabe? Aquele negócio de ou fria ou quente, né? A pessoa escolhe ser morno. Aquele cara que não dá a opinião dele no Instagram, não constrói uma opinião, ele tá sendo morto, olha só. Tá sendo morno. Isso significa o quê? Que ele vai ser esquecido rapidamente. Ele vai ser substituído rapidamente. E você não quer ser esse cara que é substituído com tanta facilidade. Então vamos lá, você quer falar sobre o dólar, né? O que você vai fazer? Só informar sobre o dólar? Não. Você vai trazer o fato, porque o fato precisa estar lá para ele informar, só que você vai falar o que você acha sobre aquilo. Qual é a sua percepção sobre aquilo? Você acha que isso significa alguma mudança no mercado? Acha que finalmente está valendo a pena investir fora do Brasil? E por quê? Traga argumentos bem construídos. Não adianta você querer dar opinião sem estudar sobre o assunto. É por isso que no meu perfil eu enfatizo todo santo dia. Você precisa estudar. Quando você escolhe um nicho, você precisa estar disposto em ser o melhor daquele nicho. Se não, pede para sair que aquilo ali não é para você. Justamente por esse momento na construção de um conteúdo meio de funil, onde você vai trazer a sua opinião e mostrar para a sua audiência o que você acredita naquilo. E é nesse momento, porque se você traz um conteúdo com a sua percepção, com a sua opinião, a tua audiência vai ter que fazer uma escolha. Eu concordo, eu discordo, ou eu vou refletir sobre isso? E ali o objetivo principal é você levar o seu seguidor a refletir sobre aquilo.
se ele de fato acredita em você, se ele concorda com você, se ele discorda com você e acha que tudo isso é uma groselha que você está falando, mas não se preocupe, porque é justamente isso que vai trazer esses laços mais próximos, tá? E não só esse conteúdo de formar opinião, de trazer sua percepção, mas as pessoas precisam também que você dê oportunidades para elas decidirem se elas se identificam ou não com você. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor, eu sigo lá a Maria de tal, a Maria das Flores lá, eu sigo ela. Poxa, se ela fala sobre quais filmes ela gosta, você tá vendo que eu tenho uma possibilidade, eu tenho uma oportunidade a mais de saber se, opa, que legal, ela gosta de Forrest Gump, eu também. Ou, ela gosta de Um Sonho de Liberdade. Poxa, esse filme é muito bom. Ah, não, ela gosta de Esquadrão Suicida. Putz, ela tem um mau gosto pra isso. Brincadeira, tá, gente? Brincadeiras à parte. Mas, pare e pensa, se você traz elementos do seu dia a dia que não tem relação ao seu nicho, você não precisa estar expondo a sua vida. Você só vai estar dando cartadas para sua audiência ter oportunidades de olhar para você e falar, ok, me identifico. Nossa, que legal, ele é gente como a gente. Nossa, não, nada a ver, o que ele tá pensando? Esse cara coloca o feijão embaixo do arroz, ele tá maluco. Mas tem que levar a sua audiência a pensar em você. A sua audiência precisa parar e raciocinar, colocar o seu nome para dentro da cabeça delas. Porque na escola não é assim? Quando a gente está estudando alguma matéria, se a gente faz um resuminho superficial, é mais fácil que a gente vai esquecer, né? Mas agora, se você faz exercício, se você faz um trabalho, se você tem que pensar, refletir sobre aquele assunto muito tempo, ele fica mais vezes ali, ele fica, sabe, com mais força impregnado na sua mente. E é assim que você precisa ser. Você precisa ser um criador de conteúdo top of mind. O que é o top of mind? É o que vem em primeiro na cabeça da pessoa. Inclusive, isso eu tirei do livro da Bernadette Dewar, da H1, tá? Isso está lá naquele livro. Mas de fato, você precisa ser um criador de conteúdo top of mind. E como você vai fazer isso? Levando o teu seguidor, enquanto ele tá lá no teu perfil, olhando teus stories, a refletir, a pensar. O cara, ele vai sair do Instagram e ele vai continuar com você na cabeça. Se você, vamos supor, tá? Vou falar um negócio que acontece comigo. Sempre quando eu pinto as minhas unhas, eu posto no Instagram e eu falo, estou pronta pra dominar o mundo, né? Porque uma mulher com unhas feitas não quer guerra com ninguém. Até o chat pode falar isso. Mas uma mulher de unhas feitas, de fato, a gente tem a plena certeza que a gente está pronta para dominar o mundo. Mas o que acontece? As minhas seguidoras param e pensam, porque eu trago uma opinião forte sobre isso. Qual é a minha opinião? Que uma unha feita diz muito mais do que apenas um esmalte tá ali. Ela diz sobre sua autoestima. Pô, se você nem tem tempo de cuidar das suas próprias unhas, como você quer cuidar de um negócio milionário que você venha ter no futuro, sabe? E eu falo isso no meu Instagram. E a consequência disso é que as minhas seguidoras, quando elas estão com as unhas não feitas, elas lembram de mim. Porque eu trouxe uma opinião, eu trouxe um assunto satélite. Meu assunto não é manicure no meu Instagram, mas eu trouxe algo do dia a dia para a seguidora olhar e pensar, me identifico, concordo, discordo. Então, o meio do funil é justamente isso. Você trazer a sua opinião, trazer assuntos satélites, falar sobre músicas, filmes que você assiste, manias que você tem, lugares que você sonha em visitar, porque cada frase dessa, cada story sobre esses assuntos satélites é uma oportunidade que você está dando para o seu seguidor decidir se ele se identifica ou não com você. Agora você já entendeu como é o meio de funil. Então, se você vai querer fazer isso pelos stories, pelo feed, tanto faz. Eu acho que live é uma forma genuína de você trazer o meio do funil, tá? Além de todos os outros formatos. E por que eu falo da live? Porque a live é algo importante e gera mais, traz essa conexão com mais força com o seu seguidor. Porque na live, o seguidor ele tem a sensação de que você tá meio que cru ali, sabe? É algo mais próximo da vida real, você está mais suscetível ao erro. E mesmo na live, quando você erra, que nem eu acabei aqui de falar, eu falei a palavra morto ao invés de outra palavra que eu falei, mas é uma live, entendeu? E isso a pessoa vê, opa, ele erra também, ou opa, ele também acaba se embolando, a pessoa também entra no quarto gritando o nome dele. Então, a live, até a live que acontecem coisas erradas no meio dela, gera uma boa conexão com a sua audiência. Essa conexão que você precisa ter de mostrar, olha,
sou gente como vocês, mas estou aqui para te ensinar algo que você ainda não sabe. E é por isso que a pessoa vai permanecer ali no seu perfil. Agora você já entendeu de fato o que é topo, o que é meio de funil. E eu vou exemplificar para você o fundo do funil de uma forma muito boa, tá? Seguinte, eu sei que muitas pessoas que estão aqui assistindo sabem dessa história de zona de conforto, pipipipopopó. O que eu gosto de trazer para os meus alunos sempre, o que é o fundo do funil? É quando você é capaz de tirar o seu seguidor da zona de conforto dele. Eu não gosto de reduzir o fundo de funil apenas em conversão de vendas, tá? Porque eu acho que o fundo de funil é muito mais que isso. Por exemplo, você que está sempre no Instagram e decidiu criar um canal no YouTube, você convenceu os seus seguidores a ir se inscrever nesse canal, eu acredito que seja um fundo de funil. Porque você está tirando o cara da zona de conforto e pedindo para ele fazer algo por você. Então, sempre quando você for pedir para o seu seguidor fazer algo, ou que você vai oferecer para o seu seguidor alguma coisa, que no final das contas ele vai ter que fazer algo por você, eu considero isso lá o fundo de funil. Outra coisa, você vai fazer uma live. Para e pensa, o cara, ele parou tudo que tá fazendo. Olha o Instagram, gente. Sério, você tem que ser muito alecrim dourado para você achar que o seu conteúdo é o melhor conteúdo da internet, do Instagram. A pessoa, ela tava tendo acesso ali a feed, stories, ela podia estar no YouTube, podia estar com a família dela. Ela parou tudo que ela estava fazendo para ir assistir a sua live. Olha isso, você está entendendo que ele tem que sair da zona de conforto dele e você tem que entender que para a pessoa tomar essa decisão de parar tudo que ela estava fazendo e escolher você tem que ter uma conexão muito grande com esse seguidor. Esse seguidor tem que gostar muito de você. Então o fundo de funil não é só uma venda, é você convencer a pessoa a assistir uma live sua. É quando você indica o Instagram de algum amigo, é você fazer a pessoa sair do teu stories para ir no perfil do teu amigo e seguir o seu amigo. Então, toda ação que leve o seu seguidor sair da zona de conforto dele, eu considero um fundo de funil. Então, como que eu faço, Luana, para, de fato, levar um seguidor meu a tomar essa decisão de entregar algo para mim, seja o tempo dele, seja o dinheiro dele, seja a confiança dele? Eu digo que por que isso está no fundo? Primeiro porque poucas pessoas vão chegar lá. Esse é um funil que é um funil aberto. Tanto o topo, o meio e o fundo. Então não é todo mundo que entra que vai chegar no fundo. E como é que eu faço para aumentar essas pessoas que vão, no final do dia, escolher assistir uma live minha, né? É lá desde o topo de funil. Você cativar a pessoa lá no topo de funil. Você, no meio do funil, gerar todos os dias conteúdos e mais conteúdos que a pessoa ela vai olhar e vai falar, esse cara muda vidas, esse cara é muito bom, o conteúdo que ele entrega é útil pra caramba pra mim. Então a pessoa tem aquele tal do gatilho da reciprocidade. Ela vai olhar e vai falar, isso daqui tá muito bom, isso daqui tá muito útil. Então eu vou parar assim, tudo que eu estou fazendo para assistir uma live sua. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo para ir no perfil que você indicou. E isso é pela relação. Num dos livros da H1, o Marketing de Permissão do Seth Godin, ele fala sobre isso, né? Que a familiaridade, ela gera confiança. Pode ter certeza, se você sempre viu alguém usando determinado produto de limpeza, você viu sua avó usando. Quando você ia na casa da sua tia, você via sua tia usando. Quando você via sua mãe usando, aí você vai morar sozinho. Você não vai parar para pesquisar qual produto de limpeza comprar. Você sempre viu as pessoas usando. E daí você vai resolver usar ele também. Porque aquilo lá é novo para você, aquilo lá é uma coisa, quer dizer, não é novo, aquilo é antigo para você, que você já viu há tanto tempo, que parece ser tão familiar, que parece ser tão próximo, e não faz sentido algo tão próximo que vai fazer mal a você. A gente tem essa sensação. Se eu conheço uma pessoa, o porteiro lá da minha escola, desde criancinha, beleza, passei ensino fundamental, ensino médio, estou indo para a faculdade.
Se eu encontrar aquela pessoa em algum lugar, eu sei que eu vou poder confiar, às vezes, falar, você fica olhando aqui meu carro rapidinho que eu já volto? Sei lá, vamos supor que ele estava estacionado na frente. Você está entendendo esse exemplo que eu trouxe? Você não precisa conhecer a fundo aquela pessoa, mas só o fato de você ter convivido por muito tempo com aquela pessoa vai gerar essa confiança. E com o seu seguidor é a mesma coisa. Só que o pulo do gato é que você não pode deixar o seu seguidor desistir do seu perfil. Dar um follow em você. Você tem que levar o seu seguidor te seguir por muito tempo. E é esse tempo que vai fazer a pessoa olhar e falar, eu confio em você. Quanto mais tempo um seguidor te segue, por quanto mais tempo ele acompanha você, você interage no direct, responde os comentários dele, pode ter certeza. Se um dia ele precisar de um curso sobre, sei lá, deixa eu pensar em alguma coisa, sobre advocacia autônoma, chutei um tema aleatório aqui para vocês, e ele precisar de um curso sobre isso e lembrar que, poxa, a Maria cria um conteúdo de advocacia autônoma, ela vai lembrar de você e vai até o seu perfil. Então você precisa, além do longo prazo, do tempo, de criar essa relação genuína com quem está te acompanhando, você precisa criar um bom conteúdo, tanto de topo, meio e fundo de funil, para manter a pessoa ali, para convencer aquela pessoa todos os dias de que, de fato, o teu conteúdo é útil. Então, é importante você voltar lá nos primórdios e todo dia você mesmo assistir seus próprios stories, dar uma revisada nos seus próprios posts e pensar, eu tô mudando a vida de alguém com isso aqui? Alguém tá saindo do meu Instagram com aquela sensação de que eu fiz a diferença na vida dessa pessoa? Será que eu tô conseguindo cumprir com a minha função no Instagram? Aquela função que fez eu começar tudo isso? Então, revisite essa pergunta todos os dias, todas as semanas. Nunca esqueça de revisar essa pergunta. E agora, estamos aqui já, né? Já estamos quase na meia hora aqui e eu quero falar com vocês sobre o quê? Sobre o método BDA. Luana, o que é esse método BDA? De onde que ele veio? O que aconteceu, tá? Eu senti uma dificuldade muito grande nos meus seguidores de entender qual tipo de conteúdo convence o seguidor de que ele tá no perfil certo. Como assim? Por exemplo, que eu sou uma confeiteira e falo para outras confeiteiras. Qual é o tipo de conteúdo que vai fazer as minhas seguidoras olhar esse conteúdo e pensar, putz, eu tô seguindo a pessoa certa? Eu vou trazer esse exemplo para vocês e isso basicamente eu trouxe adaptado do que eu faço nos meus cursos, tá? O que é o método BDA? Eu digo que todo conteúdo que você cria, principalmente de topo de funil, ele tem que ser um conteúdo básico, ele tem que ser um conteúdo didático e tem que ser um conteúdo aplicável no curto prazo, tá? Então, tipo, a pessoa parou de assistir aquilo, parou de ver o vídeo, terminou de ver o Reels, acabou de ler o post, ela tem que ir lá e poder aplicar aquilo que você falou. E esse é o melhor tipo de conteúdo para os seus seguidores terem a sensação de que você está sendo útil na vida deles. Por que básico, Luana? Porque a gente tem uma mania de achar que as pessoas elas estão no Instagram para consumir um conteúdo super aprofundado. É óbvio que existem aquelas pessoas que estão no Instagram e gostam de consumir um conteúdo muito aprofundado. Mas a esmagadora, a grande maioria das pessoas, elas estão no Instagram por quê? É mais por entretenimento. Aí, se ela encontrou algum post legal, com alguma informação útil, ela vai parar para ler. Só que, a priori, as pessoas não estão no Instagram para aprender. Quando elas querem aprender genuinamente, profundamente, elas vão estar com um livro, elas vão estar assistindo um curso, não necessariamente na rede social. As redes sociais foram construídas para serem entretenimento. O cara passa o dia todo trabalhando, a moça passa o dia inteiro trabalhando. Aí no momento de folga a pessoa pega o celular, então a cabeça já está meio pesada. Então por isso que eu falo que um bom conteúdo é ele ser básico. Porque a maioria das pessoas de fato tem uma preguiça de pensar. E não só preguiça, mas sabe, as pessoas não estão afim de pensar. Então se você traz um conteúdo básico, para pensar, o básico ele não quer dizer dispensável. O básico é o mais importante. O básico é a base do conteúdo. E sem a base você não consegue aprofundar. Então eu não quero que você enxergue eu falando traga um conteúdo básico de trazer um conteúdo que é dispensável. O que é o conteúdo de fato básico? O que é informação básica? É aquilo que a pessoa mais precisa saber
para aprofundar o conhecimento dela. É de onde ela parte para aprofundar o conhecimento dela. Então, se no seu Instagram você fala sobre nutrição, não adianta você fazer uns stories pressupondo que todo mundo entende sobre macros e micros nutrientes. E eu sei que às vezes na sua cabeça você vai pensar que, ai meu Deus, mas isso é tão básico, isso é tão simples. Todo mundo já sabe sobre macro, micronutriente. Mas é que às vezes a gente está tão habitolado no nosso nicho que a gente tem essa arrogância de pensar que, nossa, isso é óbvio, todo mundo sabe. Meu Deus, isso não é claro que nem o dia. Como assim alguém não sabe a diferença de macros e micronutrientes, né? Mas o conteúdo básico é você trazer justamente essa base. Porque às vezes lá no conteúdo meio de funil você vai trazer algum assunto e esse assunto vai envolver macros e micronutrientes. Só que se o seu seguidor não tem nem noção do que são macros e micros, como você quer que ele tenha essa conexão com o seu conteúdo mais aprofundado? Ele não vai ter, né? Então traga o conteúdo base, aquilo que a pessoa vai olhar e ela vai aprender, que ela não precisa de conhecimento prévio. O conteúdo básico é isso, é onde você vai ensinar algo à pessoa e ela, para entender aquilo, ela não precisa ter tido conhecimento prévio, ela não precisa, sabe, numa faculdade, quando você vai fazer algumas cadeiras, você precisa antes ter feito outras. Por exemplo, você só vai fazer matemática financeira depois de fazer matemática básica. Só que no Instagram você quer atingir o máximo de pessoas possíveis com o conteúdo BDA, né? Então, se eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis, eu vou ter que trazer um conteúdo que ela não precisa ter conhecimento prévio para entender sobre isso. Se entendeu a sacada do conteúdo básico, não é para deixar o seu trabalho mais fácil. Não é para chamar os seus seguidores de burros, bem pelo contrário. É para você construir um conteúdo que seja genuinamente bom. É para você trazer um conteúdo que sirva e que seja útil para os seus seguidores. E o básico começa por tudo. Assim, tem que ser básico. Porque a pessoa não pode precisar ter um conhecimento prévio se você quer atingir o máximo de pessoas possíveis com aquilo lá, né? E aí, qual que é a dúvida que fica? Tá, Luana, eu já entendi o que é o conteúdo básico. Mas por que didático? Porque, assim como numa sala de aula, o professor que ele não é didático, ele não capta a atenção do aluno. No Brasil, a gente tem muitos analfabetos funcionais. A gente tem muitas pessoas que não param para entender, não param para refletir, não têm a autonomia de parar para analisar, para cruzar informações. Isso você está pedindo ter um público muito elevado de nível de consciência, que ele vai parar para refletir. Então, por que a didática? Justamente para você pegar esse assunto base e explicar ele de uma forma que vai ficar fácil para o seu seguidor entender. Porque não adianta também trazer esse conteúdo básico e jogar ele para os seus seguidores. Precisa ter um caminho com começo, meio e fim. Precisa ter uma sequência lógica e racional naquilo que você está trazendo. E eu sei que falando assim parece, ai, Luana, mas eu não estou fazendo uma live, é só um carrossel. Mas até no carrossel você tem que começar com a informação mais básica, mais simples. No meio do carrossel você tem que continuar a linha de raciocínio e no final você tem que fechar toda essa linha de raciocínio. Nos stories e nas lives é a mesma coisa. Eu vejo um erro enorme, enorme nas pessoas que elas... Eu brinco que assim, numa live onde você quer contribuir com o conhecimento de alguém, são várias caixinhas, né? E se você começa a falar de um assunto, você abre essa caixinha. Mas se você não segue uma linha de raciocínio e conclui aquilo que você acabou de falar, você deixa essa caixinha aberta. E cada caixinha aberta torna o seu seguidor, faz com que o seu seguidor olhe para aquilo e comece a ficar confuso. Então, para e pensa, toda caixinha que você abre, ela gera uma confusão mental. E essa confusão mental só acaba quando você termina o raciocínio e fecha a caixinha. Muitas pessoas, muitas lives que eu assisto, muitos carrosséis, muitas sequências de stories, as pessoas pecam justamente nisso. Elas trazem um assunto, elas começam a falar desse assunto, então elas abriram a caixinha, só que elas não terminam a linha de raciocínio. E isso incomoda o seguidor, porque ele começou a pensar naquilo. E se você não conclui aquilo, ele sai da tua live, ele sai do seu carrossel, ele sai do seu Reels com uma sensação de, putz, eu tô me sentindo mais burro.
Eu tô me sentindo confuso, eu tô me sentindo incompetente. Eu não tô me sentindo suficiente. Então, por isso que a didática é fundamental. Se você faz um post, a ideia é que seu seguidor saia do post pensando, que legal, aprendi. Você não pode fazer com que a pessoa vá no seu perfil, leia suas respostas das caixinhas e sinta que a pessoa sente que está mais burra que aquilo, sabe? As pessoas precisam se sentir inteligente. Você precisa fazer seu seguidor ter a sensação de que ele entendeu, de que ele está aprendendo algo a mais. Você não pode jogar informação para o seu seguidor e falar problema seu. Isso gera um incômodo, a pessoa não vai ter aquele prazer de te seguir. Então, tenha uma didática, com uma linha de raciocínio clara. Tenha na sua mente o que eu quero ensinar por meio desse post, o que eu quero ensinar por meio desses stories. Eu estou conseguindo? Tem um método de Feynman, alguma coisa assim, né, que ele diz, se você não consegue explicar isso para uma criança de 5 anos, é porque você não aprendeu o suficiente sobre isso ainda. Então, quando você for fazer um post, para e pensa, uma criança de 10, 12 anos, ela entenderia sobre o que eu estou falando aqui? Porque a gente tem uma sensação, às vezes, de que quanto mais difícil, mais intelectual é. Mas é mentira. Um bom professor é aquele que consegue ensinar até para a pessoa no maior nível, no nível mais avançado de intelectualidade que tem, até a pessoa mais simples. Então, é você falar de uma forma que o pedreiro vai entender e de uma forma que o CEO de uma multinacional vai entender. E ambos vão sair desse conteúdo com uma sensação de, poxa, isso foi legal. Mas vai ser do quê? Da informação que você vai trazer? Não, é a forma que você vai abordar essa informação. Então não adianta só você trazer boas informações, bons conteúdos, boas reflexões. A forma que você aborda, que você fala isso, também é fundamental. Então, até então, a gente já passou pela parte básica, pela parte didática. E a gente tem a parte final no método BDA. Qual é essa parte final do método BDA? É o conteúdo ser aplicável. Quanto mais você conseguir unir esses 3 fatores em um story, em uma live, em um carrossel, em uma legenda do seu Instagram, num vídeo no YouTube, mais os seus seguidores vão gostar de você, mais os seus seguidores vão confiar em você e mais autoridade você vai gerar. Por quê? Voltando ao que eu já falei, se a pessoa ela sai do seu conteúdo com a sensação que aprendeu mais, bicho, você ganhou a pessoa, porque você fez ela se sentir mais inteligente. É a mesma coisa de você estar conversando com alguém e, por meio de alguns elogios pequenos, discretos, a pessoa sair daquele encontro, sair daquela conversa com a sensação de, nossa, estou com a minha autoestima melhor. A autoestima intelectual é importantíssima de lidar. E por que o meu conteúdo ele tem que ser aplicável no curto prazo, né? Eu digo que não é todo conteúdo que tem como ser aplicável no curto prazo, mas é importante que todo mundo traga no perfil algumas tarefinhas fáceis e realizáveis. Então, se você fala de nutrição, é importante você dar alguma tarefinha de casa para o seu seguidor, mas sem precisar falar que aquilo é uma tarefinha de casa. É você falar, putz, às vezes é legal você, quando for parar para comer, você pensar, será que quando eu terminar a comida eu ainda vou estar feliz dessa decisão que eu acabei de fazer com o meu prato pronto aqui? Você tem que trazer no seu conteúdo, de alguma forma, algo que o seu seguidor ele saia do seu perfil e ele possa pôr em prática o que ele aprendeu, mesmo que não seja no sentido literal. O que é pôr em prática? Às vezes o pôr em prática só significa parar e refletir. Então, eu falo muito de stories, eu falo muito de lives. E às vezes eu trago para os meus seguidores, tipo, você vai pegar um caderninho, você vai anotar isso, isso e isso. A partir do momento que eu falo para o meu seguidor, que eu dou essa mini tarefinha para ele fazer, ele vai lá e faz. E ele, de novo, tem a sensação de que o meu conteúdo está sendo muito útil, porque ele está conseguindo pôr em prática. Outro erro muito grande que os criadores de conteúdo têm é quando eles fazem ótimos conteúdos, só que são conteúdos que só dá para aplicar e ver resultados no longuíssimo prazo. Você também, independente do seu nicho, precisa trazer conteúdos em que a reflexão, em que o resultado da pessoa aplicar a sua dica
venha no curto prazo também. E já falei, não precisa ser um resultado prático, não precisa ser algo palpável, sabe? O cara em um mês já está conseguindo ficar com o braço forte por causa do meu método lá de treino. Não, mas às vezes são coisinhas pequenas que você vai dar de tarefinha para o seu seguidor e ele vai se sentir importante por ter conseguido realizar aquela tarefinha. Ele vai sentir que teve uma vitória. E quando ele tem esse sentimento de vitória por ter conseguido dar a tarefinha que você deu, por exemplo, eu acabei de falar de personal, né? Vamos supor que você é um personal e você fale, não, hoje você só faça 5 flexões. E se ele conseguir fazer essas 5 flexões, ele vai sentir, sabe, aquele prazer da pequena vitória? E ele vai atribuir muito dessa pequena vitória a você, à ajuda, ao incentivo que você deu para ele. E cada vez mais, quanto mais você for capaz de fazer isso, mais o seu seguidor vai se sentir abraçado por você. Vai sentir que você está sendo muito legal com ele, mesmo que indiretamente. Então é isso que eu trago para vocês do método BDA. Um conteúdo básico, um conteúdo didático e, no possível, um conteúdo aplicável em que a pessoa vai conseguir ver um resultado, mesmo que pequeno, no curto prazo. Se você for capaz de amarrar o método BDA com essa criação de conteúdo em funis, né, em níveis diferentes de consciência, pode ter certeza que é só você esperar. Você vai sim ter resultados, não tem erro. E é óbvio que a aplicação de tudo isso é importante junto com uma análise, de você o tempo todo estar parando e pensando, isso aqui está sendo certo? Eu estou aplicando isso de uma forma boa? Qual é o feedback que os meus seguidores estão trazendo do conteúdo? Esse conteúdo, será que está sendo tão útil quanto eu gostaria que fosse? E assim, no longo prazo, você vai perceber como é fácil você cativar uma audiência e transformar ela numa audiência tão fiel que ela vai chegar no fundo do funil e topar o que você trazer para ela. Um novo produto físico da sua marca, um novo serviço, às vezes um infoproduto, um novo curso, um novo e-book, uma live, uma palestra, seja lá o que for. Bom, espero que vocês tenham tirado bons insights dessa aula. Quero que vocês reassistam essas aulas quantas vezes forem necessárias, tá? Principalmente a parte do método BDA. Quero ver quem fez anotações sobre isso, então me marca lá no Instagram quem fez anotações sobre, que eu vou ficar bem feliz de ver. E mais uma vez, fico feliz de terem me convidado para vir aqui dar aula, tá bom? Um beijão e até a próxima!